E um programa de retomada da economia foi lançado ontem em Foz do Iguaçu. O objetivo do Acelera Foz é recuperar os prejuízos causados pela crise do coronavírus lá na cidade de uma forma rápida. Vamos conversar com o Anderson Frigo, que tem as informações sobre esse programa. Frigo, bom dia para você. Falamos, inclusive, essa semana, sobre as consequências na economia aí da cidade, de que maneira esse programa pensado por todos deve ajudar nesse momento tão importante. Falamos muito, né, João? Bom dia para você, a todo mundo que nos acompanha. As medidas vão envolver o fortalecimento, ainda mais do turismo aqui na cidade, a execução de grandes obras, obras importantes para esse fortalecimento do turismo e também estão pensando em atrair um negócio moderno, aquelas empresas de tecnologia. Essa reunião foi ontem. Claro que para se reunir em período de pandemia não dá para pôr todo mundo numa sala só, né? Para conversar é uma questão de medida sanitária. Então, foi por meio de videoconferência. Um grupo estava na usina de Itaipu, que tem sido uma grande incentivadora financeira para a execução desse projeto. E o outro grupo estava na Associação Comercial e Industrial aqui de Foz do Iguaçu. Além disso, há muitas outras instituições envolvidas, inclusive o Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade e a própria Prefeitura aqui de Foz do Iguaçu. Eu quero começar falando sobre as obras que estão previstas ou já em execução. A obra da segunda ponte ligando o Brasil ao Paraguai, a ponte da integração. As obras já haviam sido iniciadas antes da pandemia, continuam. É mais um atrativo para quem vem a Foz do Iguaçu, para quem deseja ir ao Paraguai. Tem também, gente, junto com essa obra da ponte da integração, tem a Perimetral Leste. Hoje, os caminhoneiros que precisam ir até a Argentina ou voltar da Argentina e seguir viagem pelo Brasil, eles têm que passar pela cidade. O trânsito fica pesado. A Perimetral Leste deve ligar a BR-277 até a fronteira com a Argentina, tirando esse tráfego pesado do meio da cidade. Uma outra obra que também já está sendo executada é a ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, o que vai dar capacidade para o aeroporto receber mais gente, mais turista e principalmente fazer voo direto com grandes centros como Estados Unidos e Europa. E, por fim, a duplicação e modernização da rodovia que leva até um dos principais atrativos turísticos do mundo, as Cataratas do Iguaçu. A rodovia das Cataratas também vão passar, então, por obras. Depois disso tudo, com toda essa estrutura, o que é preciso fazer? Divulgar, ainda mais Foz do Iguaçu para o mundo. E tem um marketing pesado previsto nesse projeto chamado Acelera Foz. A partir do momento que haver essa divulgação, a intenção é atrair os turistas não só aqui do Brasil, mas também os internacionais que são importantes aqui para a nossa economia. A projeção já para o ano que vem é que a cidade volte a receber o que vinha recebendo aí nos últimos anos, principalmente igual ao ano passado, em torno de 2 milhões de turistas. Aí, a partir de 2022, esse número deve dobrar com todas essas obras que eu contei para vocês. A projeção é que Foz do Iguaçu passe a receber, a partir de 2022, em torno de 4 milhões de turistas por ano. É muita gente, é muito trabalho pela frente e que tem envolvido muitas empresas e muitas instituições, como explica o diretor do Parque Tecnológico de Itaipu. É um conjunto de 45 iniciativas onde as instituições envolvidas estão motivadas em criar condições para que a nossa população supere esse momento de dificuldades e realize a travessia para um futuro ainda mais promissor. Gente, é investimento importante. Quando a gente fala muito em investimento, para executar tudo isso, a gente precisa de mão de obra. Todas essas obras, tudo isso que eu contei para vocês, deve impactar em 10 mil postos de trabalho, seja de forma direta ou indireta. João, dá uma alegria contar esse tipo de notícia, nesse momento que a gente tem vivido e que a gente tem conversado bastante sobre a importância econômica aqui de Foz do Iguaçu. E quando a gente vê essa projeção tão animadora, vai dando um alívio. Geração de renda, emprego, oportunidade, As pessoas trabalham, recebem por isso, fazem os gastos e a economia local gira, Frigo, ou seja, as suas consequências passam a ser sentidas de maneira mais imediatas, quando a gente fala disso, essa questão de geração de renda e oportunidade. Sem dúvida que não só Foz do Iguaçu, muitas regiões do nosso estado dependem disso, mas ainda assim o lançamento desse programa vem num momento importante que a gente está vivendo aqui no nosso estado, Frigo.
João, e eu queria até falar algo muito importante. A gente vinha vendo nos últimos anos uma pulverização, por exemplo, dos recursos da usina hidrelétrica de Itaipu. E nos últimos anos, ou nos últimos meses principalmente, a gente tem percebido investimentos mais dinâmicos e voltados para a cidade. Então, se começou uma gestão de pensar em grandes obras que vão futuramente pulverizar a economia, não só para Foz do Iguaçu, mas para toda a nossa região aqui. Isso é importantíssimo e traz, eu volto a repetir, uma esperança para quem está vivendo esse momento tão delicado e que a gente não tem muita escolha, né? É o que tem, a gente tem que viver e tem que respeitar principalmente aquelas medidas que são orientadas aí, que têm sido orientadas ao longo das últimas semanas. É isso aí. Esses investimentos reforçam ainda mais a importância de Foz do Iguaçu, seja no nosso cenário em âmbito estadual, como principalmente em âmbito nacional, sem dúvida. Frigo, obrigado pelas informações, conversamos mais ao longo do Bom Dia.